Bom, estamos começando aqui a nossa live com 2 minutos de adiantamento, mas o papo tá bom, vamos aproveitar. Hoje é a nossa última live da imersão, da sétima imersão. Depois eu vou falar muita coisa sobre isso, mas estamos fazendo 3 anos e meio de bimodais e caminhando agora para o 4º ano, né? Então tem muita coisa aí para a gente conversar, etc. Então o que eu estava conversando, a gente está falando aqui da escola. Então, tem 2 coisas básicas, estruturais do AA. Primeiro, não se convence ninguém a parar de beber. Você pode reparar que você vai encontrar um pastor na praça querendo levar as pessoas para a igreja. É convencimento. No AA, você não tem nenhum cara distribuindo panfleto no bar, convidando as pessoas para o AA. Não existe isso. É assim, meu irmão, quer parar de beber, bebe, é problema seu. Quer parar de beber, é um problema nosso. Então o que o pessoal faz? Deixa ele bater no poste. Deixa ele capotar. Deixa ele fazer uma cagada gigantesca que ele fala, cara, eu preciso parar de beber. Aí o cara, então agora tu vem para o AA. Então a primeira coisa é o convencimento. Como a gente está vivendo uma disrupção muito grande, tem que ser convencimento, tem que ser atração e não convencimento. E a segunda coisa que eu acho que é importante, e isso também você vê no AA, é a rotina. Não adianta você fazer por exemplo, as experiências que eu tive. Vou dar uma experiência. BNDES. Fiquei 1 ano lá no BNDES. Aí conversamos. Criamos um grupo interno lá, falando de tudo que a gente fala aqui. 2 semanas depois eu fui almoçar com o pessoal. O discurso já era pré-workshop. Voltou tudo. Então, o que é a diferença? A diferença não é você fazer um curso, as pessoas voltarem para casa, ficarem sozinhas, e é isso que diz o AA, né? Voltar para lugares, pessoas e situações que levam o cara a beber. Então é como se a gente chamasse o cara e dissesse assim, olha, meu irmão, durante 18 minutos do seu dia, você vai entrar na nave Nabucodonosor de Matrix. Fora de Matrix. E aí você vai olhar Matrix de fora. Todos os dias. Então você olha de Matrix de fora. Aí volta para Matrix. Olha Matrix de fora. Volta para Matrix. Então você vai criando um anticorpo em que você vai vendo Matrix cada vez de maneira mais nítida. Entendeu, Fernando? Sim, é isso mesmo. Eu também faço essa inversão dos 18 minutos. Aliás, eu vou... Doutor Borella! E aí, pessoal, boa noite, né? Pô, Boa noite. Ó, você desculpa aí, eu tô aqui hoje em Boston. Tá nevando aqui, tá? beleza, tranquilo. Fernanda, Luiz Fernando, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fala, Fernando. Não, é isso, eu faço essa... E aí o que acontece é que eu percebo que eu preciso ainda nivelar o meu conhecimento, né? E quando eu ouço aqueles 18 minutos lá, é um mergulho tão profundo que aí eu começo a escrever as coisas que você vai falando ali que eu preciso me ater, né? Essa questão toda. E aí esses 18 minutos viram 18 dias, ou sei lá, é impressionante. Né? E aquele relato que tem no final do Leandro, ele é muito, muito direto. Ele é exatamente aquilo, né? Você tem essa explosão. Né? Às vezes, um assunto, aliás, um conceito faz a sua mente explodir assim, para todas as direções, e aí você começa a catar coisas que realmente comprovem aqueles conceitos,
e aí você verifica que é como se você fosse um animal com várias mãos se agarrando a um monte de coisa, e ali você vai se estruturando e você consegue realmente ter uma visão muito diferenciada. Tá, o Borel vai sair. Fernando, tem uma coisa que aconteceu agora na sétima imersão, que é o seguinte: existe uma harmonia conceitual. Eu já fui marxista. Estou hoje muito longe do marxismo. Mas, nessa temporada, por incrível que pareça, eu concordei parcialmente com Marx. E aí, na seguinte direção, ele diz: a ideologia dominante da sociedade é da classe dominante. Ok, é a visão dele. E aí o que ele percebe, e o que eu vou além dele, é o seguinte: o paradigma da sociedade é o paradigma da reintermediação dominante. Não é? Cara, para mim está tão claro, eu estou saindo dessa sétima imersão, para mim está tão claro. Quando eu olho, tem vários amigos meus que continuam lá no marxismo, etc, etc. Eu olho aqui e digo assim: gente, vocês têm que entender que o sistema capitalista, a república, tudo isso está inserido dentro de um ambiente midiático. Isso tudo é filho do ambiente midiático. A mídia está acima de tudo. Você não vai mudar o sistema capitalista para ir para o socialismo ou para um pré-capitalismo. Não. Nós estamos vivendo hoje uma mudança na parte de cima, que o Marx até chamava de superestrutura. A superestrutura está mudando. E nesse momento vai surgir um novo sistema social, político, econômico completamente distinto de tudo que a gente já provou hoje. Muito mais interessante para o ser humano de tudo que nós já tivemos. Está furada, as ciências sociais estão furadas. A base da ciência social está furada. Quando a gente percebe isso, então, por que eu quero fazer um comentário em relação ao que você está falando? Então, toda a estrutura de pensamento, ela está coordenada, de alguma forma, para manter a intermediação existente. Então, quando você diz que houve um áudio e aquilo provoca em você uma mudança, é por quê? Porque nessa sétima imersão apareceu um conceito que se chama acupuntura conceitual. Então, como é que você faz que a pessoa modifique a forma de pensar? É você introduzir um conceito que questiona o conceito vigente. E a partir dali, é como se você tivesse aquele jogo de dominó, que você dá um peteleco numa peça e todas as peças vão caindo na sequência. Então, é a coisa de, às vezes, para um é um determinado conceito, para outro é outro, e a pessoa vem com a seguinte expressão para mim: Nepô, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nesse momento, começa a queda do dominó. E aí o cara vai começando a... Então, a narrativa, ela vai... Doutor Leandro! Senhores, tudo bem com você ou não? Fernanda Popeu, a mulher com a dona da voz mais legal que eu conheço. Boa noite. Obrigada, lindo. Então, o que a gente está falando, Fernando, então, é a questão da acupuntura. E aí você vai espetando a agulha, e aí em cada conceito que você vai espetando, você vai desestruturando
o paradigma. O Uma outra paradigma... coisa que eu, Fala. uma outra coisa que eu gostei muito dessa imersão agora, essa, essa, essa condição de nós, né, olharmos, né, como é que nós conceituamos, né, como é que a gente evolui em cima desse pensamento todo, né, porque você olhar para uma determinada coisa e for ir pegando os conceituadores e ali juntando, é uma. A outra é você, né, se preparar, você ter uma formação para poder elaborar o seu conceito sobre aquilo, né? E a outra coisa também que eu gostei muito foram os 3 eus. Aquilo ali foi muito bom. O que acontece? Eu estava até hoje, né? Hoje eu vou inaugurar como novidade, né? Vamos começar a falar do antigo e do que vem. Hoje eu comecei a anotar todas as mudanças que eu estou fazendo na escola. Isso vai ser uma novidade já agora amanhã, né, que eu vou tirar uma semana de recesso, começa sexta-feira. Então amanhã eu mando o resumo da semana. O resumo da semana já vai introduzir, você também, né, Palhano? Já vai introduzir, o resumo da semana já vai introduzir mudanças que acontecem na escola. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho que é uma discussão muito rica, e aí eu tenho batido muito nessa tecla, que é o seguinte: a ideia da plataforma de petróleo. Eu diria que a plataforma de petróleo, na verdade, tem três níveis. Tem o fenômeno, tem toda a estrutura de ferramenta para analisar o fenômeno, que é toda a epistemologia, e no meio da plataforma, onde ficam as pessoas, no meio do mar, onde elas dormem, onde elas comem, naquele meio ali, nós temos a escola. Então, o que acontece? Vamos pegar aí o McLuhan. O McLuhan criou a Escola de Toronto. Salvo engano, ele não fez grandes reflexões sobre escolas de pensamento. Ele estava muito preocupado com o fenômeno. Quando ele diz, somos uma tecnoespécie, ele não está preocupado com o impacto disso nas ciências sociais. O que significa isso, do ponto de vista das ciências sociais? Muda tudo. Então ele olha para o fenômeno, mas ele não olha, ele não coloca o cérebro maravilhoso que ele tinha para pensar. A própria Escola de Toronto, eu, por exemplo, entrei para estudar o Lakatos, que faz um estudo sobre escolas de pensamento. Aí depois comecei a refletir sobre as escolas de pensamento da economia, fui estudar um pouco, depois a educação, como é que eram as escolas de pensamento, questão do núcleo duro, né? Acompanhei muita escola austríaca, que começa com um cara, que nem o McLuhan, e depois do McLuhan veio o segundo, o terceiro, o quarto, várias gerações. Aí você vai tendo consciência de muito mais coisa. Então, essa atividade que eu fiz essa semana, eu já tinha feito isso mais ou menos nas imersões passadas, mas é a primeira vez que eu estou dedicando uma semana para refletir sobre tudo que eu pensei ao longo dos últimos 6 meses. O que foi novo? Como é que eu deixei passar isso? Então você vai, alguns conceitos até que eu tinha esquecido, que eu trouxe de volta e tal. Então, quanto mais você vai tendo consciência... Fala, doutor Wagner. Quanto mais você vai tendo consciência de como você pensa, das ferramentas que você usa, melhor vai ficando a análise que você tem.
Então, a plataforma de petróleo, na verdade, são 3 níveis. Eu olho o fenômeno da revolução civilizacional, ok, e aí tento ajudar as pessoas, tudo isso é fenômeno. O que é o fenômeno, o que causa, qual é a consequência, o que as pessoas podem fazer. Eu estou focado no fenômeno. Beleza. Quando eu crio, por exemplo, eu falo, mas cara, qual é a ciência que vai me ajudar a entender isso que eu estou estudando? Aí eu crio a antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência já é epistemologia. Não é mais o fenômeno. Porque eu vejo o seguinte, eu não consigo entender essa mudança que a gente está passando dentro da comunicação, dentro da educação, dentro da administração. Eu tive que criar uma coisa grande, separada. Isso é epistemologia, a parte de baixo. E quando eu crio a antropologia da sobrevivência, eu digo, isso muda as ciências sociais. Isso é epistemologia. E aí eu falo, mas cara, eu preciso de uma ferramenta para refletir sobre tudo isso. E isso é a bimodais. A bimodais, quando a gente diz a bimodais, ela tem... Olha que bacana, cara. No momento que eu coloco um ambiente de pesquisa progressivo, que é isso que a escola é, o ambiente de pesquisa progressivo, e coloco versões, Leandro, olha que interessante. O cara chega para mim, Borella, Nepô, mas você disse isso e agora está dizendo aquilo. Eu falo, querido, aquilo era a 6ª imersão, era 6.4, nós estamos na 7.2. Aquilo era um bug, meu filho. Nós já resolvemos aquele bug. Cara, pô, isso é maravilhoso em termos de conhecimento, cara. Isso é o mundo moderno, malandro. Tá entendendo? Não é mais assim, olha, eu cheguei aqui às minhas conclusões e acabou, agora é isso. Não, cara. Tem a versão 6, a 7, agora estamos entrando na 8 e vamos mudando. Já mudamos o nome lá da linguagem, Palhano ajudou, linguagem algorítmica, já foi linguagem dos rastros, agora linguagem algorítmica, agora estamos falando de disruptores, né? Já foi inovadores, não sei o quê, agora é disruptores. E a gente vai andando, cara. E é isso que faz que a gente esteja ligado nesse novo mundo. E uma coisa que eu uma vez até comentando com o Leandro, que não está mais na escola, mas que teve filho, saiu, mas que foi uma coisa bem interessante, né? O case da Bimodais pode ser replicado em qualquer área, cara. Para qualquer tema, qualquer fenômeno. Entendeu? Bota a versão, bota a galera para conversar, bota um curador para produzir conteúdo e vamos em frente. Tá entendendo? E vamos em frente. Fernanda, o que a senhora comenta? Não, mas isso aí é a sensação que eu tenho, né? Cada vez que eu vou ouvir o Repô, eu acho muito engraçado, quando ele pega e diz assim, olha, deu uma melhorada aqui, né? E aí, aí eu penso assim, bom, lá vamos nós. Mas faz sentido, eu gosto, né? Quando eu estou assistindo série, quando eu estou assistindo lá um episódio, de repente um episódio, tá indo, e de repente é uma puta virada, né? Eu digo, nossa, virou, que legal. E você faz isso, só que você faz isso com as ideias, né? Não é com a historinha, mas são com as ideias. Eu gosto. Faz todo sentido, é isso mesmo. Nós estamos vivendo isso. Eu acho... Isso causa também essa sensação de extrema liberdade, né? Porque eu sempre achei isso, que a cabeça é redonda, a gente mudar de ideia, né? Senão não seria redonda. Então, eu gosto dessa ideia. Eu acho que dá liberdade. Ok, hoje eu acho isso, fundamento que eu acho. Amanhã eu posso melhorar isso, né?
Não vai ser exatamente como eu pensei ontem. Isso é bom. Isso a gente vai para frente, sempre tem novidades, né? Não fica aquela pessoa cansativa, sempre diz a mesma coisa. Acho bacana. Não, e tem uma coisa assim que você vê, porque às vezes você descobre um troço e quando sai meio quadrado. Depois você bota na bancada e vai arredondando. E aí você vai limpando. Até você usou essa expressão que eu uso muito, né? A melhoria da clareza, né? A gente vai melhorando a clareza, vai aperfeiçoando a clareza e tal, mas sempre na direção. Porque quando a coisa vem no primeiro momento, ela vem meio quadradinha. Depois você vai refletindo sobre aquilo, repetindo. A outra coisa que eu acho que é importante também é essa atividade diária da escrita que eu faço. Porque você escrever todos os dias sobre o mesmo assunto, não é sobre o mesmo assunto. Mas aí de vez em quando eu falo assim, vamos de novo escrever sobre a civilização 2.0? Vamos ver como é que está essa brincadeira agora? Eu começo a escrever muita coisa diferente. Para vocês terem a noção, foi a primeira vez que eu contabilizei também. Nós tivemos nessa imersão, eu criei 462 conceitos. Aí você vai dizer, não, porque você dá um nome para a parada, você vai vendo, etc. E fiz a seleção dos 50. Os 50 melhores. Isso foi bom. Não deu para fazer menos que isso. Poderia, se tivesse mais tempo, chegar a 20, talvez, né? Leandro, o que você me diz? Eu gosto também dessa. Primeiro, eu achei interessante voltar um pouco mais pro inquieto em vez de voltar para a empresa. Acho que para mim faz bastante sentido. Essa ideia de ficar sempre revisando, criar vários conceitos, é meio, até para mim, às vezes é um pouco assustador, assim, porque toda hora você não tem pudor nenhum na hora de criar conceitos. Eu acho que é interessante isso, porque põe à prova mesmo, não fica lá só escondido dentro da cabecinha, não. Põe no mundo e vê como é que... Até mandei esse comercial da GE, que é bem sobre umas ideias nascem, eu acho que é bem por isso. Eu acho que a escola está num caminho super interessante. Esses dias teve um dos episódios que você mandou, que era sobre aquele caso que você comentou do Borella lá, da sonda, né, do poço de petróleo e tal, né, que se ele quisesse diminuir o preço do custo da perfuração de pré-sal, e ele falou, tem que usar a sonda tal, ele ia virar a ferramenta da sonda e não a sonda ia ser a ferramenta dele. Porra, usei isso aí numa palestra semana passada que teve o Congresso Internacional de Tintas. Porra, o pessoal foi loucura, deu super certo. Agradecer, então, pessoal, a diferença entre ferramenta e solução. Mas voltando no Bimodais, eu gosto dessa ideia de não ter pudor nenhuma de criar novos conceitos. Acho que essa ideia de estar sempre provocando a nossa mente é bom, é saudável. Tem uma coisa que eu acho engraçado nesse processo, que não é só conceitos que eu crio neologismos. Porque às vezes tipo um James Joyce, o Carlos Nepomuceno. É tipo um James Joyce, o Carlos Nepomuceno. Várias palavras. Não, cara, porque você vê o seguinte, cara, tem determinadas coisas, você fala assim, cara, por que não pode criar isso? Porque o problema do neologismo é você criar um neologismo e ninguém entender. Pegar aqui o exemplo aqui dos neologismos. Aqui. Deixa eu entrar aqui vamos aqui fazer... Porque eu acho que isso tem a ver até com... Eu já fiz livro de poesia, agora voltei a escrever poesia. Tem a ver aqui com as coisas, né? Olha só, vamos lá. Peguei aqui o primeiro. Hoje, pessoas com mais idade estão ativas em todos os aspectos da vida, o que aumenta ainda mais o leque dos procurantes. Procurantes. Aí você fala, todo mundo entende o que é um procurante. Alguém não vai entender? Por que não tem procurante, cara? Né? Na sequência, aqui. Vamos lá. Metodologizar.
Por que não tem? Tem uns que fica super feio assim, mas Mas o que eu digo assim, mas cara, por que não tem? Né? Acupunturar. Não tem. Mas, pô, todo mundo sabe o que é. Então, é a liberdade de você ir jogando essas coisas, porque a cabeça, ela fica aberta. Entendeu? Ela fica aberta. Ela não vai se fechando. Ah, não, eu não posso usar essa palavra porque não fica bem. Meu irmão, vamos botar para rodar a brincadeira. Isso é inovação. É o que eu digo. Todo mundo fala em inovação e quando você começa a inovar, opa! Opa! Não era inovar tanto, né? Não. É aquela camiseta. Eu tô doido para fazer uma palestra que né? Inovação brasileira, né? Inovar pode, não pode mudar nada. Eu juro que eu vou fazer uma palestra com essa camiseta num lugar assim importante, né? Que eu vou dizer, aí galera, vim aqui sortear essa camiseta aqui, que é a camiseta que mais representa o Brasil. Inovar pode, não pode mudar nada, né? Doutor Palhano, o que o senhor me diz? Boa noite, pessoal. Bom, eu tenho gostado bastante das conversas que a gente tem tido no café ali, especialmente as que estão mais direcionadas a conceitos, né, de verdade e, vamos dizer assim, de percepção. Você tocou no assunto outro dia, né? Você usou o termo metapercepção para falar dessa característica, né? Mesmo porque assim, é uma área de muito interesse para mim, ali o pessoal tem alguns também que se interessam por isso, né? Que é a preocupação de entender como a mídia, a tecnologia em específico, né, muda isso na nossa cabeça. Esses neologismos que a gente usa, o McLuhan gostava muito, né? Ele chamava isso em inglês PAN, que fala. E o neto dele, o Andrew, vive fazendo isso no Twitter deles. Vira e mexe, ele solta neologismo como exercício de raciocínio da realidade, né? Que não está capturado, porque ela é nova e mudada pela tecnologia. Então, a tecnologia, quando ela entra na sociedade, ela tem a necessidade de criar novos termos para as coisas. Se você mostrar, o índio, por exemplo, quando viu a primeira vez uma geladeira, ele não tinha nome para aquilo, ele teve que batizar aquilo de alguma coisa, né? É uma caixa grande que esfria, ele não chamou de geladeira aquilo. Então, a tecnologia ela tem essa característica. E além de você ter que dar um nome para ela, e imediatamente você criou uma palavra nova, né, no mundo abstrato, você também começa a derivar comportamentos e efeitos dessa tecnologia que vão afetar novamente, né, esses neologismos que vão ser criados. Um que a gente conhece muito bem, que tem relação com tecnologia, é a uberização. Uberização é uma palavra que quer dizer o quê? O Uber é uma ferramenta de transporte, certo? Uberização não tem nada a ver com transporte, absolutamente zero a ver com transporte. Mas saiu do mesmo lugar, da tecnologia. Então a tecnologia ela tem essa característica, né, de ser um catalisador de neologismos. E os neologismos em função de novas ideias e novas possibilidades. Então, assim, isso acontece para o bem e acontece para o mal também, né? E entender isso, e como que a sociedade é impactada por essas novas criações, vamos dizer assim, eu acho que é algo que falta hoje. Então, a gente tem conversado bastante ali sobre educação para a mídia, né? Educação para a tecnologia. E não educação para a função da tecnologia em termos da utilidade, mas educação para os efeitos, para entender como é que isso vai transformando a gente, vai afetando a nossa percepção e trocando a nossa ideia de verdade, né? E assim, no mundo abstrato, a verdade ela é extremamente volátil, né? Não existe verdade objetiva ali. A verdade realmente ela é contextual e transitória. E a tecnologia vai bagunçando isso. Ela sacode, né, esse universo abstrato de conceitos que a gente entende como verdade, vamos dizer assim. Então, essas conversas têm me interessado bastante. Eu acredito que deva sair produção agora ali de artigos. A Denise, o Renato, o Rodrigo está fazendo uma pós-graduação que está estudando isso, né? O objeto de pesquisa dele vai ser entender como é que as escolas estão fazendo isso hoje, se existe material nessa direção ou não. E, assim, estou bem animado, bem animado. Maravilha. Borella, agora, autor de livro, doutor Borella, vamos lá.
Essa é uma novidade da 8ª imersão, né? Estamos aí na produção. Borella, fala do projeto, de tudo que a gente está conversando. Vamos embora. Tá. Under construction, né? Ainda não sou o autor, mas a gente está autorando algo, né? Algo já foi autorado, não está público, mas eu de fato aprendi muito. Antes de falar do projeto aí, né, pô, eu queria compartilhar uma coisa que eu escrevi para você, ler aqui para o grupo que escrevi para você, que tem tudo a ver com o que o Rodrigo mencionou, né? Nessa minha imersão em busca do terceiro eu, né? Primeiro eu tenho sentido, né, essas trocas sobre a minha história, o meu entendimento sobre o meu terceiro eu, contribuindo para a escola, né? Eu enxergo, né, a contribuição, porque é uma troca bidirecional, né? E o que eu escrevi para o Nepo que tem a ver é repensar eu pus para ele, né? Que o áudio foi muito bom e vale repensar o conceito de aprender, né? Aprender não é decorar um dogma, né? Aprender é resolver um problema desafiando o paradigma do sistema formal de conhecimento vigente e, caso necessário para a solução do problema, propor novo paradigma que atualize e estenda o sistema formal do conhecimento, né? Então, acho que esse é o lugar que essa imersão me levou no último mês, né? Eu estou muito curioso para entender hoje como é que o paradigma se relaciona com a consciência e com o entendimento de algo, né? Como é que a gente estende o entendimento e a consciência sobre algo, criando um novo paradigma, né? Eu ainda não sei se paradigma é a ferramenta, se paradigma é como a gente descreve esse aumento da consciência, desse entendimento. Ainda são questões abertas, mas é onde essa imersão me levou, né? E essa imersão está tratando o terceiro eu, né? Pô, tem talvez uns 3 meses aí, até mais, né? Talvez foi fevereiro, né? Quando eu fiz a minha fala lá para a escola, né? Numa terça-feira, sobre o que eu aprendi com a escola. E o Nepo falou assim, pô, no fim, você devia tá aprofundando um pouco mais esse seu lado de pensar sobre os problemas e etc. E eu fiquei com aquilo, né? Falei, pô, o Nepo tá falando alguma coisa que eu não entendi. Aí eu falei, Nepo, vamos bater um papo aí, me explica isso que eu não entendi. Eu tô entendendo que tem uma mensagem que tá nessa sua fala que eu não internalizei, a gente conversou. E aí eu entendi o que ele queria dizer, que era essa busca pelo terceiro eu, por essa próxima fase, de conseguir explicar os mecanismos que eu construí, né, na minha carreira, no meu entendimento. Então, a ideia é a gente escrever um livro, vai ter basicamente, nesse primeiro momento, 4 capítulos. O primeiro capítulo é sobre quem eu sou, como é que eu me estruturei. Depois 2 cases sobre como eu resolvo o problema, e aí a gente identificou que eu geralmente resolvo problemas onde não tem uma lógica definida ou que tem uma lógica que parece não estar adequada. Aí eu volto, revejo os paradigmas, tanto para construir paradigmas onde não tem lógica, quanto para rever onde a lógica parece inadequada. E aí a gente vai tratar 2 cases. O primeiro case foi uma revisão de lógica existente. A gente está na fase de colocar no papel esse case, e depois eu vou para o case onde não tinha lógica, e eu construí as lógicas, e como é que eu resolvi, enfim, caminhei, e a gente vai dar um fechamento, né? Como é que isso tudo significou para mim, e como é que eu vejo esse fechamento geral, né? Que seria o que o Nepo chamou aí de um mestrado. E depois o doutorado vai ser estruturar isso mais com a dinâmica da narrativa da escola, criando uma narrativa própria do terceiro eu. E a própria escola teve esse papel para mim, né? A narrativa entra como uma revisão dogmática, uma revisão de paradigma, né? A narrativa da escola, para mim, é uma revisão dos paradigmas de análise e entendimento da história da espécie, né? E aí isso, o Nepo tem ajudado a gente a criar as palavras que a gente precisa para entender isso, inovar em torno disso, em torno desse entendimento. E, enfim, acho que deu um grande overview aí, né? Não sei se tem pergunta, comentário, Nepo, se quer comentar. O comentário é assim, o que você está falando, né? O terceiro eu é o desenvolvimento da metapercepção. É isso que basicamente. Eu estava hoje botando definindo melhor essa história toda. Então é assim, o primeiro eu
é a alta taxa de exogenia. O segundo eu, o cara diz, papai quer que eu seja médico, mas eu vou ser engenheiro. Aí ele já aumenta a endogenia. A maior parte das pessoas para aí. E um grupo muito pequeno de pessoas entra na ideia do aumento dessa endogenia indo para um projeto de originalização. E aí você consegue chegar nesse terceiro eu. O terceiro eu, ele é raro, né, de você trabalhar. O que eu acho que é interessante nesse projeto Borella, que eu estou aprendendo muito, o Borella é meu objeto de pesquisa, né? Então eu ouço tudo, eu fico ali me deliciando. E aí eu me lembrei da série Mindhunter, fiz os comentários sobre Mindhunter. Chegou a ver, Borella? Ainda não, né? Pô, tô em dúvida nesse trabalho de casa aí. Em dúvida não, eu tô em dívida. O Mindhunter tem muito a ver com o que a gente conversou. A cena que ele está no bar é exatamente aquilo que a gente conversou. Né? Então, assim, vai batendo. É uma pesquisa que eu chamo de uma pesquisa vertical. Ela não conversa com muita gente, mas ela mergulha em pouca gente e vai confirmando as coisas. Ele está no bar, ele convida um professor, e aí ele diz, poxa, mas a gente não entende os serial killers. E aí ele fala assim, mas a gente precisa entender. A gente não tem uma teoria sobre isso. Então é a falta de um paradigma para poder... E aí, essa é a cena, em que ele constata que não tem a teoria. E aí, um segundo momento que eu acho nobre da série, que tem um segundo lá, o disruptor, tem um disruptor caixa alta e tem um disruptor caixa baixa, que é menos. Aí o disruptor caixa baixa vai lá no chefe dele e fala assim, o chefe queria boicotar o projeto. Aquele papo lá também que aconteceu na Petrobras. Aí o cara diz assim para o chefe, que aí a proposta dele é entrevistar os serial killers. E todo mundo acha uma doideira aquilo. Entrevistar os serial killers. Aí o cara fala, como é que nós vamos nos antecipar aos serial killers se a gente não conhece esse pessoal? Aí eles começam a criar os padrões. Os caras têm uma característica na família, tem determinada... gosta de ficar próximo dos policiais. Tem uma série de características que eles vão criando um padrão. E aí ele começa a descobrir os serial killers que ninguém conseguia chegar nos caras. Então, tá batendo o disruptor. Outra série que eu acho que é muito boa também, que reforça isso que a gente está vendo, é o Unabomber. Tem um maluco que diz que vai descobrir o Unabomber através da escrita. Ganha porrada de tudo que é lado. E aí um dia ele chega lá na reunião, e aí ele joga uma cartolina assim, que ele fez uma cartolina assim de uns 8 metros, e ele joga na reunião e diz assim, ó, esse aqui é o cara, esse é o Unabomber. E aí mostra tudo que ele chegou à conclusão. É muito legal. 2 disruptores, todos 2 no FBI. Então isso eu acho que é a característica. E eu acho que a gente está avançando aí, né? É uma área nova, é uma fronteira, a gente está batendo no aquário, porque eu li todos esses livros aí e não estão organizados, né? Não estão organizados. Então o projeto é muito interessante com o Borella. Estamos começando com o Caio também. Vamos ver se agora esse semestre a gente aumenta o número de produtores de livros na escola. E o mais interessante é que a Patrícia entrou para a escola, que é a nossa ghostwriter. Fernanda não sabia disso? A Patrícia está na escola também. Não, ela não comprou, vou ligar para ela depois. Tá na Ótimo, escola. excelente, excelente.
Wagner, comenta aí. O que você está achando do nosso papo aí? Liga o som aí, Wagner. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que ele não está ali. Viu, Nepô, mas só complementando aqui Fala. a resposta do Borella, é interessante esse lance do paradigma, né? E você identificar quando que o paradigma precisa ser mudado ou quando ele precisa ser estendido, né? O Nepô costuma falar que é quando ele não para de resolver os problemas. Você aplica o paradigma e o problema não se resolve. Então, de repente, é a hora de mudar. E esse papo do primeiro eu, segundo eu e terceiro eu me lembrou muito do papo do Nietzsche de camelo, leão e criança. Ele faz uma analogia que o camelo é aquele cara que só absorve. Ou como no primeiro eu, que o Nepô diz que é muita exogenia. O camelo vai absorvendo tudo e acumulando. E vive a vida com aqueles dogmas, com aqueles conceitos, e ele é escravo dos conceitos que ele absorveu. Já o leão não, é aquele cara do segundo eu que o Nico fala, que ele se rebela contra os conceitos e fala, meu pai quer que eu faça isso, vou fazer aquilo. Então ele é um rebelde, né, um nervoso. Só que o leão também é um escravo. Ele é um escravo das próprias ideias. Ele não consegue se livrar da própria opinião, entende? Então ele não consegue desafiar. Ele rejeita o que é dos outros, mas se apaixona por que é de si mesmo. E aí ele não é livre. É aquela que vem e vai e ela vive a vida. Ela não absorve muito as coisas e por conta disso também não se prende a quase nada. Ela simplesmente vive o que tem que viver. E o Nietzsche dizia que essa era a verdadeira liberdade. Quem é o terceiro? Me desculpe, eu me dispersei aqui. A criança. É o aprendiz, né? Wagner, fala aí. Liga o som aí. Vamos ver se eu consigo falar agora. Fala. Então, primeiro, boa tarde aí para todos, boa noite para todos. Bom, o Nepô e pessoal, eu estou assim há pouco tempo, né? De Modais, estou 4 meses, ainda me acostumando com o vocabulário e com as ideias. E nós vamos entrar agora numa nova etapa. O que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho escutado bastante, toda a manhã eu escuto logo de manhã os áudios, entendo um pouco, aí eu preciso escutar de novo, e no final de dia eu escuto de novo, aí eu começo a entender melhor o que você está falando. Então eu demoro para captar a ideia em profundidade, né? Mas depois que eu pego, eu consigo entender e consigo aplicar. Tenho aplicado muito, por exemplo, nas conversas ou na minha escrita, ela mudou bastante a partir do momento que eu comecei a trabalhar com vocês e ler os WhatsApps e escutar e ler os seus comentários também. Eu comecei a pegar o jeito, né? Entender para onde a gente está indo, né? Entender o que é endógeno, exógeno, e o que é a minha primeira, segunda, terceira etapa. Então, eu comecei a entender isso agora, mas eu já comecei a usar muito isso, não só na minha empresa, nas reuniões da minha empresa, como na minha comunicação. Acho que uma vez assisti logo de cara, logo a primeira coisa que eu assisti, acho que foi a Fernanda falando um dia sobre quando ela fez a live dela, ela falava sobre essa comunicação por WhatsApp, e-mail, etc., como é que a gente deveria fazer. E eu mudei totalmente minha forma de escrever a partir do que ela falou, né? Falou assim, precisa ser mais curto, objetivo, tal, e não fazer grandes romances como eu escrevia antigamente para os meus relatórios, eram enormes. E agora eu começo a escrever menor e mais objetivo. Então, eu vou aprendendo com vocês aos poucos, né? Estou com expectativa agora de entrar nessa nova fase, né? Que é daqui a 2 semanas. E é isso. É isso que eu tenho para declarar no momento. E isso também me deu mudou muitos hábitos da minha vida também. Eu comecei a mudar alguns hábitos para conseguir fazer esses estudos e perder menos tempo com coisa que eu estava perdendo.
assim, estruturalmente eu mudei bastante coisa. E agora vamos ver. Agora comecei a ler livros que vocês falavam sobre os livros, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto, então comecei agora a comprar e a ler e começar a entender melhor do que está se falando, né? Então, a declaração que eu tenho no momento é essa. O que eu acho legal, né, assim, fechando a temporada, né, amanhã até acho que vou comentar um pouco sobre isso, né? Eu tô fechando essa temporada, tô assim, vocês terem noção da rotina, eu na segunda e sexta acordo 3h30 da manhã. 3h30. E terça, quarta e quinta acordo às 4. E essa hora que eu fecho os artigos, né, que já estão mais ou menos... E aí gravo os áudios de manhã. Eu poderia gravar os áudios à tarde, mas não seria a mesma coisa. Às vezes eu escuto os áudios, vejo erro de concordância, vejo que eu estou falando um troço e erro, estou falando azul e depois eu falo vermelho. Mas isso tudo faz parte do processo. Eu acho que a gente tem que perder um pouco. Eu falo, cara, como é que eu cometi esse erro de concordância, rapaz? Aí eu falo assim, eu escuto os áudios. Isso foi uma mudança da sexta imersão, da sétima. Todo dia, depois que eu escrevo e que eu gravo e mando para vocês, eu vou caminhar. A primeira coisa que eu faço na caminhada é escutar os áudios. Eu escuto os 2 áudios. Aí vejo, até estou conseguindo melhorar, né? Errar menos e tal, porque estou ficando mais esperto. Estou ouvindo, isso foi uma novidade, eu não fazia isso. Mas eu acho que tem a ver, e o fato de acordar 3h30, 4 horas, tem a ver com essa dinâmica da escola. Né? Quantas horas você dorme por noite? Eu durmo cedo. Eu não... 8h30, 9 horas já estou deitado, estou dormindo. Né? Então eu durmo bem, eu não durmo mal não durmo pouco não. É que eu só quero acrescentar uma coisa aí, desculpa. Essa forma aí, como você fala, isso deixa a coisa mais íntima para a gente. Eu gosto muito, você, por exemplo, deu o exemplo da torneira, né, do erro da torneira. Enfim, isso facilita muito. Então, a meu ver, eu acho que você tem que explorar mesmo. E gosto muito das histórias de vida que você coloca ali, o que você foi, o que você fez, e como é que você mudou o seu pensamento. Eu acho que isso aí é até um testemunho seu. Eu acho fantástico. Isso aí, ó, responsável disso é quem é, Fernando? Essa senhora que está aí do seu lado, Fernanda Pompeu. Excelente. Ótimo. Foi ela. Falou, Nepô, conta mais história, Nepô, que as pessoas vão gostar mais. É ela que é responsável. Entendeu? Então, mas o que eu acho legal, aí eu fico pensando, né? E aí não tem edição, etc. Tal, eu acho que essa coisa da autenticidade. Eu acho que hoje em dia, e eu acho que esse é o diferencial que a escola tem, é que as pessoas sentem essa autenticidade. Entendeu? Aqui não estou preocupado em número de seguidores, não estou preocupado em ter 500 negócios. Tive uma experiência agora com, não vou dizer quem é, mas uma pessoa que tem um projeto super bacana. E aí eu acho que a gente tem o marketing saudável e o marketing tóxico. Porque marketing, para mim, eu traduziria marketing para o português como mercadando. Ou seja, o cara fala, eu não gosto de marketing. Querido, trabalhar é fazer marketing. Não existe a possibilidade. Trabalhar é marketing, porque você está mercadando. Você está no mercado. Então, todo mundo faz marketing. É mais ou menos o que a diz Ayn Rand. Todo mundo é egoísta e todo mundo faz marketing. Só que existe o marketing saudável e o marketing tóxico. O marketing saudável é quando você tem um conceito e você alinha
a sua divulgação, a forma de fazer as coisas com o seu conceito. É saudável. O marketing tóxico é quando você começa a se desviar do seu conceito para fazer público, para fazer dinheiro. Está entendendo? Quer dizer, o marketing tem que estar a serviço do seu projeto existencial, do seu projeto de originalização. Quando você abre mão do seu projeto de originalização em nome do marketing tóxico, aí você começa. E esse cara entrou nessa. Ele entrou no marketing tóxico. E aí você tem os marqueteiros tóxicos também. É aquela galera, e várias vezes já chegaram para mim e falaram, não, Nepô, muda isso, muda aquilo outro. Eu falei, meu irmão, eu estou aqui exatamente para ser eu. Se você quer que eu mude por causa do marketing, então, malandro, eu não vou ser eu. Então eu acho que esse modelo todo da escola, ele consolida, cria uma galera que fala, cara, isso aqui é a base. E aí aos poucos vão chegando pessoas e tal. É o modelo do AA. Atração e não convencimento. E aí vem os depoimentos, vem a melhoria de vida das pessoas. Aos poucos a gente vai. Eu percebo que quanto mais a gente caminha aí nesse cenário, mais a gente vai se distanciando desses conceituadores que estão aí no mercado, que são muito fracos, né? Bom, vamos fechar. Vamos dar uma outra rodada. Fernando, como é que foi a nossa live? O que você destaca? Qual é a sua última? É a última consideração da 7ª temporada. Não perca essa oportunidade, porque agora tudo vai mudar, agora é a 8ª. O que você me diz, Fernando? Fernando? Fernando. Não, o que eu percebi realmente nessa época que ela focou muito em nós, bimodais, né? A gente começar a identificar ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer melhor o que a gente vinha fazendo em outras dimensões. Eu acho que isso é um ganho. Assim, eu vou usar até uma palavra aqui, mas ela é pejorativa lá fora, mas para aqui não é. Ela é meio autoajuda para nós da bimodais para poder entender como é que nós devemos explorar mais a epistemologia, né? Então, acho que essa imersão, ela me deu muito isso. E aí eu tô na mesma situação que o Wagner. Estou me aprofundando nos estudos, adquirindo livros e desenvolvendo aí um conhecimento para poder chegar ao ponto de realmente estar com a ferramenta mais apurada e aí, conjuntamente, a gente produzir. Eu acho que vai chegar algum tempo em que a escola vai produzir tanta coisa que vai ser complicado segurar os feras. A minha ideia, no médio prazo, isso que o Borella está fazendo e o Caio é um piloto do que eu imagino que a escola vai ser amanhã, entendeu? Eu imagino todo mundo aí fazendo mestrado, escrevendo, colocando no papel suas ideias e tudo, e chegando no terceiro eu. A gente construir um grupo de pessoas que vai fazer uma diferença no médio e longo prazo, sabe? Cada um escrevendo seu livro, cada um refletindo. E aí, obviamente, eu sempre digo o seguinte: a maior homenagem que você faz a um pensador é superando aquele pensador. Essa é a maior homenagem, porque você torna ele vivo. Quando você diz, ele cara é um ótimo, e fica falando dele, mas não muda nada do que ele falou, você está matando o cara. As pessoas não percebem isso, entendeu? Quando você chega na Ayn Rand e diz, olha, Ayn Rand, obrigado, mas vamos melhorar. Pierre Levy, obrigado, mas vamos melhorar. McLuhan, obrigado, mas vamos melhorar. Você está fazendo uma homenagem. É a maior homenagem. Eu tenho certeza que esses caras na cova estão batendo palma. Tá entendendo? E o pessoal não. O pessoal quer
fica naquele museu, né? Fernanda, quais são os seus comentários aí? Sobre a live, sobre qualquer coisa? Fechando a 7ª temporada? Hã? Fechando a 7ª? Então, não, tudo ótimo, já falei bastante. Animada com a 8ª, já virou um vício, né? Porque sábado, domingo, eu fico meio tristinha, né? Porque eu acordo cedo também, mas às vezes eu ainda estou acordando e eu escuto meu WhatsApp, né? Que eu botei um cachorrinho, fazer assim, au, 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 au. Aí eu digo, meu porra. E eu gosto. O mais engraçado é que eu gosto de ouvir muito cedo. Então, é isso aí, vamos para a 8ª. Vamos para a 8ª. Estou animada aqui. Uma das grandes novidades da 8ª é que eu estou oficializando, né, uma meta, como meta, cada temporada vão ter 15 livros. Entendeu? 15. Então, o que nós... Eu sempre fico pensando o seguinte, como é que nós vamos chegar na 9ª? Imagina, ler 15 livros novos, novas cabeças, dissecando as pessoas, amadurecendo. E eu agora peguei um pool aí de pessoas que sugeriram livros e vou ler os livros que os... Você indicou o livro, né? Roube como Artista, foi um dos grandes livros que a gente leu nessa temporada. E aí vai ser um cenário. Pega e olha, meu irmão, fulano, vamos pegar aqui o que esse maluco tem pra gente. Entendeu? O que eu vou aprender com esse cara? E é sempre isso. A gente aqui é chupador, sem problema nenhum. A gente rouba como artista. Tá entendendo? Meu irmãozinho, o que tem aí pra gente? Sabe? O que você tem para oferecer aí? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí bota no liquidificador, melhora e puf, vambora, mais um. Vambora, vambora. Cara, a cabeça vai abrindo, né, cara? Oxigenando, né? Eu acho isso muito bom para a escola, sabe? E, obviamente, que nós temos toda a geração dos livros novos e todas as reflexões das coisas antigas que vão rolando, né? Quando faz um curso, uma palestra, as mentorias, o livro do Borella, isso tudo vai gerando melhoria, né? Eu acho que vai ser muito interessante, né, esse livro, a continuação do livro, do Caio também. E vamos lá. Leandro, como é que você fecha aí a brincadeira? Ansioso aí para a próxima temporada. Nunca estudei tanto em uma escola sem pegar nenhuma ADP, realmente é uma coisa nova para mim. Me deixa bem feliz. Continuo roubando indiscriminadamente o conceito da escola, dos outros aí, aplicando na minha vida. E acho que é isso, o conhecimento não é estático, né? É sempre um desafio, é sempre expandindo a fronteira do conhecimento. Bem legal. Essa questão que você comentou do mestrado é uma coisa que eu quero fazer, uma coisa que eu não pensava um tempo atrás, tentando convencer a empresa a pagar meu mestrado profissional, vamos ver se eu conseguir, para tentar aplicar um pouco dessas ideias aí. O mestrado que a gente está falando é o seguinte... Sim, fora do modelo MEC, né? O que eu estou fazendo com o Borella, e você quiser fazer, a gente pode fazer também, né? A ideia do mestrado é... O que seria o mestrado na Bimodais? Refletir sobre o segundo eu. O que eu já fiz? Por que eu fiz isso? Quais foram os cases que eu fiz a diferença? E como é que a gente organiza isso para explicar, para outras pessoas poderem aproveitar essa experiência. E aí isso é o mestrado. Legal. O doutorado vou teorizar sobre as minhas... Porque o que acontece que eu acho que é interessante? O Borella, o que eu constato? O Borella, ele vem, eu falo isso porque eu também sou assim, nós somos disruptores, ele tem uma característica genética que ele consegue perceber a falta de lógica. Eu não sei explicar como isso acontece. Se alguém me falar, Nepo é o quê? É aonde? Qual é o nome de... Meu irmão, eu não sei, cara. Eu sou poético nesse aspecto, por enquanto. Mas ele tem isso.
O cara do Mindhunter tem. O cara do Na Bomber tem. Eu tenho. O Caio me parece que tem. Então, é genético isso. Então, nós temos uma contribuição para a sociedade. Porque isso é tão natural. E é isso que o Bolella está fazendo. Ele está fazendo a meta-percepção da sua genética. Porque ele não percebia, como ele faz e acha tão natural e fácil, ele não vê que ninguém consegue fazer o que ele faz. E aí, no momento que ele descreve isso, outras pessoas que não têm essa genética podem começar a fazer também. Isso é a nova área que a gente está estudando. Né? É a nova área. E aí o que eu acho que é interessante, o que isso tem a ver com a narrativa bimodal? Tem a ver o seguinte, são esses malucos que vão criar as zonas de atração. Tanto os conceitos, quanto a inovação. Entendeu? E o que o Borella fez foi isso na gestão. Ele não fez na curadoria. Ele fez na gestão. Ele pegou lá um problema dentro da gestão e resolveu. Mas ele pode fazer isso criando outras zonas de atração ou ajudar alguém a fazer. Borella, o que o senhor me diz? Vamos fechar. É bem por aí, né, pô? Acho que tem dois momentos para mim. Tem o que a gente executou. Acho que ter falado a narrativa da escola na UTC foi um ponto alto, né? Ou seja, conseguir abrir esse espaço. Você sabe que a minha decisão de vir para a escola, estudar inovação, tem a ver com a jornada de transformação digital, e eu percebi que é algo que transcende a nossa era, né? É atemporal, e eu queria entender essa dinâmica atemporal como espécie, né? E para mim a expressão do meu entendimento é innovate to survive, né? É como desdobra, né? E o próximo passo, que assim, eu sinto que a gente chegou na borda do aquário, e a borda do aquário é essa, né? Ou seja, em que lugar está o entendimento ou o desafio de paradigmas para propor novos paradigmas, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, isso está muito ligado a Gödel, né? O teorema da incompletude, que para matemática, Gödel e incompletude estão no século XX, né? A matemática está para o teorema da incompletude está para a matemática, assim como a teoria relativista de Einstein está para a física, né? Ou seja, foi o grande descoberta e prova no século XX para a matemática, o teorema de Gödel da incompletude, que ele diz que nenhum sistema formal é autossuficiente em si mesmo, né? Ele depende de um paradigma para existir como sistema formal. E toda vez que você tem um novo paradigma, você cria um novo sistema formal a partir daquele anterior. E ele provou isso matematicamente. Então, a gente precisa de paradigmas para poder ter um sistema formal humano, né, da espécie. Agora, como é que a gente cria novos paradigmas que estendem o vigente? É que, para mim, é a grande pergunta, que tem a ver com a sua pergunta, se é genético, se é epigenético, se é uma capacidade cognitiva, está na pergunta aberta, mas eu não tenho dúvida que é o que vai fazer a gente responder a capacidade de criar ambientes de atração e acelerar a capacidade da espécie se adaptar. O Gödel é o Thomas Kuhn da matemática, né? É isso aí. Wagner, como é que você fecha aí? Vamos lá, você tem me trazido muito problema, né? Porque eu já tinha lido o livro Rubem como artista e não tinha entendido tinha entendido de outra forma, e agora eu precisei ler de novo, porque você deu uma roupagem nova, assim como não assistiria o filme do Mindhunter. E dentro da forma que eu passei a assistir, eu achei o filme fantástico, né? A série. Você viu a série? Você viu? Até o quinto. Mas eu comecei a entender, eu só parei porque não tive tempo, mas eu vou assistir até o fim. Mas você começa a entender o que nós estamos conversando. Então, porque se fosse só pela série, eu não veria grande coisa, mas me deu uma nova visão. E essa nova visão
eu acho que é o que está influenciando bastante as coisas que eu estou olhando. Vou reler um monte de coisa que eu já tinha lido de uma outra forma e cada vez mais eu começo a entender melhor, até o que é cigarra, formiga, rastro algorítmico e coisas do tipo. Então, né, a gente começa a ter uma nova forma de expressão, né? O que às vezes você fala até a expressão, a pessoa que escuta não entende nada, porque você está falando já de numa nova linguagem. Mas, então, o que o Borelli falou agora, eu tenho muita expectativa, assim, também para a 8ª temporada, né? Eu acho que são 15 livros, não é fácil. Eu acho que todas essas... Quando você começou, eu estava tentando ler os livros que você estava lendo, não dá tempo, não tem jeito. Então, eu tive que escutar mesmo e acreditar no que você estava falando, em alguma parte. Mas, vamos lá. Eu estou com bastante expectativa, sim. Acho que vai dar uma grande modificação, como o Leandro. Acho que o Leandro falou isso, assim, agora há pouco. A gente vai se acostumando e eu vejo que nessa 8ª temporada meu aproveitamento vai ser bem melhor, tenho certeza. Porque eu acho que no entendimento da escola, vai. O pessoal que está chegando tem também, né, a entrada da rotina e a compreensão, porque nessa 7ª temporada ficou bem nítido para mim que a gente está copiando o modelo grego, da Grécia Antiga, que era assim também. Galera, é uma galera que fica ali conversando, não é, sabe, FGV e não sei do que. Não, aqui a galera fica... É pesquisa progressiva. Então, beleza. Então, vai pegando mais ou menos a ideia, vai situando e vai caminhando. Eu sempre começo o ano dizendo, cara, como é que eu vou chegar nesse final de ano? O que vai ter de novo? Aonde que nós vamos evoluir, né? E eu confesso para vocês que essa temporada é a temporada que eu estou talvez mais cansado, talvez por causa dessa leitura, né? Foi muito, 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 muito exigente, porque acorda 4 horas da manhã, depois vai caminhar, não sei o quê, daqui a pouco faz o artigo, senta para ler tudo, organiza. Cara, aquelas coisas de você pegar um livro inteiro e sintetizar, eu adoro isso, galera, adoro, mas cansa, não é fácil não. Eu adoro pegar aquele maçaroca de coisa e fazer assim, tchum, 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 para chegar em poucas frases, para fazer a síntese e para organizar. Eu adoro tudo isso. Agora, estou cansado. Confesso que estou cansado, né? E eu acho que essa é a jornada. E eu até tenho uma frase aqui hoje, para a gente fechar a nossa live, que eu por acaso peguei um livrinho aqui, um livro grosso, que eu já há um tempão, vou pegar ele para vocês aqui. Está ele aqui, ó. É um livro que há um tempão, que está aqui na minha biblioteca, que eu comecei a dar uma olhada aqui, ó. O Profeta da Inovação. Olha a grossura do livro. É a história do Schumpeter, que é o cara da inovação, né? E aí tem aqui, por acaso, apareceu uma frase que eu vou abrir a 8ª imersão com essa frase. O primeiro artigo do ano vai ser, estou começando a rabiscar, apostas e novidades da 8ª imersão bimodal. Quer dizer, a gente está avaliando a 7ª, agora o artigo dá início. Aí, peguei desse livro, né? Ele diz, o cientista digno de alguma consideração tem uma dedicação que vem de dentro, uma vocação que exige o supremo auto-sacrifício, né? Eu acho que é isso exatamente o trabalho que a gente está fazendo. Não adianta ir... Zeca pagodar é fácil. Aí uma camiseta para a 8ª imersão, Varela. Zeca pagodar é fácil. Se originalizar, nem tanto. Não é? Depois, você tem que ir lá tentar derrubar o Mortimer Adler, né? Que é quando as pessoas querem saber como ler livros, vai e acaba chegando ao Mortimer Adler. Você pode aí, de repente, produzir algo, né, como ler livros, que é basicamente... Porque o problema é isso que o Wagner falou. E tem esse poder de síntese.
Olha só, o que o Wagner falou? Que eu acho que é interessante. Eu preciso reler os livros. Por quê? Porque se você não tem um problema foco, você lê livro como se fosse Netflix. O problema foco é o guia, é a bússola. Então eu pego qualquer livro aqui e falo, meu irmãozinho, é o supermercado, eu já sei qual é a comida que eu vou fazer. Eu sei qual é a parada. Meu irmãozinho, o que tem aí nas prateleiras? Vai, mostra aí. Pô, isso é bom, gostei. Cara, o que a gente trouxe aqui no negócio? Inteligência progressiva. O cara definiu o nome dessa coisa que da inteligência progressiva, tem um nome específico, que o cara disse como é que funciona, que conforme você vai batendo na mesma tecla, o cérebro vai se afinando. Então, coisas novas desse tipo. Pô, cara, aprendi pra caramba, cara. Entendeu? Então, meu irmãozinho, o que você tem? E tem livros que são frases maravilhosas que você tem. Esse menino Joel Moraes, ele é fantástico. É melhor do que muitos livros americanos, esse Joel Moraes. Muito bom, muito bom. Então, vamos ver o que a gente vai ter aí na oitava, né? Então, a minha proposta é ler os 15 livros, e aí cada temporada a gente ter 15 livros como meta. Vamos ver se dá, né? E aí criar um modelo, e aí vai melhorando, né? Vão ter aí os livros publicados dos alunos, vão ter as lives também. Wagner não fez live ainda, Fernando não fez live ainda com a gente. Leandro fez, não fez, Leandro? Leandro não fez. Quer dizer, todo mundo que não fez live, vamos fazer uma live, vamos bater papo, vamos conhecer, etc, etc. E vamos... Isso também foi uma novidade da sétima. Conversamos com quase todo mundo. E aí a gente bater papo e tal. É isso, galera. Fechando aí. Um abraço para vocês, agradeço. E vamos em frente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. pessoal. Até Vamos mais. em frente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite.